Oi, gente, boa noite, tudo bem? Voltei depois de um tempo com as previsões para maio. Eu queria fazer essa previsão para alunação de, de touro, mas como eu sei que esses vídeos vão conseguir ser editados e postados só depois da primeira semana, eu vou considerar que seja para maio, tá? Então, assim, as leituras ficam para alunação a partir de dia 27, se eu não me engano, que foi o início da alunação taurina, que vale para todo mundo, tá, gente? Aqui eu vou dividir por signos, mas é para todos. Só que vou colocar o título de leitura para maio, tá? Como sempre, as leituras já podem ter alguma coisa acontecendo por aí, ou vão começar a acontecer agora a partir de maio. Vamos considerar para o mês de maio todo, tá? Que termina a alunação também no finalzinho de maio. Essa leitura é geral, então pega o que for para você, o que ressoar, o que fizer sentido para você. Se você acha que a leitura fez sentido, quer aprofundar, me procura para a gente fazer uma leitura particular, que a gente vai aprofundar, vai ver o que tem para você, vai fazer uma leitura especial para você. Outra coisa, essas leituras normalmente são para o signo mais forte do seu mapa. Pode ser Sol, Lua, Ascendente, Vênus, aonde você tem Stellium no seu mapa. Stellium é uma conjunção de planetas no mesmo signo, tá? Mais de 3, mais ou menos. E vai ser por signo, então dá uma olhadinha nos signos mais fortes do seu mapa, tá? Principalmente Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Mercúrio e o que for mais forte, tá bom? Se você também não tem o seu mapa, pode marcar uma consulta comigo que eu faço o seu mapa e a gente vai olhar o que tem de signos mais fortes aí para você, tá bom? Quais os planetas que são regentes para você. E é isso, tá? Mais algumas informações eu vou passando ou no final do vídeo ou no meio aí da leitura, a gente vai lembrando. Gente, outra coisa, curte, compartilha com as pessoas, engajem. Eu sei que eu fiquei um tempo aqui sem vir no canal, mas para esses vídeos funcionarem, eu preciso do compartilhamento, tá bom? De vocês. E é isso, acho que por enquanto é só. É muito importante ressaltar que essa leitura é uma leitura geral, porque quando eu vejo outras tarólogas falando, eu penso que é muito óbvio, tá? Porque é óbvio para mim, mas às vezes não é óbvio para todo mundo, então é necessário reforçar sim, porque para depois não ter problemas, tá bem? E vamos lá então. Signo de Peixes, tudo bem com vocês? Então, vamos lá tirar sua leitura para maio, tá? Serão 3 acontecimentos, 3 energias. Vamos ver o que tem para maio para os piscianos. Vamos lá, primeira energia, por favor, para os piscianos para o mês de maio. Já vou tirar mais e mostro a energia para vocês, tá? Mais uma, por favor. Mais uma. Mais uma. Caíram vários, não vou aceitar. Mais uma só, por favor. Bom, well. Vamos lá, gente.
A gente começa com o Cavaleiro de Espadas. E aí nós temos o 7 de ouros. O 8 de espadas. E o pendurado. Então vamos lá, o que essas energias já trazem aqui? Energia bem delicada, tá, piscianos? A gente começa com uma energia de muito impulso, assim, de o que eu vejo aqui pela sequência, né? É como se vocês quisessem resolver alguma coisa de forma mais imediata. Só que não é bem assim que as coisas funcionam, tá? A gente tem o tempo das coisas, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma brisa muito grande em relação ao tempo das coisas. E o tempo em si, eu sou muito saturnina, então eu penso no tempo das coisas como... Eu tenho uma ideia sobre o tempo que eu acho que eu não sei nem expressar muito bem. Mas o que eu quero dizer aqui é que realmente as coisas não são no nosso tempo de matéria, né? A gente como matéria, como ser humano na Terra, a gente tem um tempo, e o tempo da espiritualidade, o tempo da vida, o tempo das coisas acontecerem, eles têm seu próprio ritmo, né? E aqui na carta do 7 de ouros, ela sempre lembra que a gente tem que plantar e ter o tempo para colher, né? A gente não planta e colhe no dia seguinte, a gente tem um tempo que a gente precisa esperar. O que a gente faz com esse tempo já é uma coisa muito nossa, no sentido de... Eu gosto muito dessa carta e principalmente nesse baralho, porque ela me lembra algumas coisas no sentido de o que eu vou fazer enquanto eu espero. Já tá aí, já tá na sua porta já. É como se você já tivesse plantado algum tempo e você já tivesse para colher. Só que não vai ser assim para já, né? Você quer isso para já porque você já está aguardando, talvez, né? Você já esteja aguardando isso há algum tempo. Mas não vai ser assim da noite pro dia que você vai conseguir resolver. Enquanto você espera, você pode pensar no que você vai fazer quando essa colheita chegar, né? Então, essa carta ela sempre me passa essa mensagem. Enquanto eu estou aguardando, eu tenho uma passividade aqui de não ação, de não ter o que eu fazer para adiantar isso. Mas o que eu posso fazer com esse tempo, então, entre esperar e colher, né? Eu acho que aqui tem algumas opções, né? Você tem algumas opções para você, porque você sabe o que você plantou, né? Você plantou batata, você vai colher batata. E aí, se você vai usar batata para fazer um purê, para fazer ela frita, para fazer uma batata recheada, aí é com você. E aí é isso que você vai pensar agora. Agora, não adianta você aqui tá pensando que você vai colher abóbora aqui para fazer uma abóbora recheada com carne seca aqui, que você não vai, tá bom? Pisciano tem muito isso de se iludir um pouquinho, né? Então vamos manter o nosso pé no chão aqui, tá? E por que eu tô falando isso, gente? Porque a carta do 8 de espadas, ela fala um pouco sobre um aprisionamento mental, tá? E como vem em sequência a carta do dependurado, aqui me parece que você tá tendo uma dificuldade de entender o que você vai colher, tá? E principalmente aqui por a gente ter aberto com a carta do Cavaleiro de Espadas, se você tiver pressa, você vai colher semente, você vai colher folha, você não vai ter nem raiz aqui direito para colher se você tiver essa pressa,
tá? Então aqui, tanto a carta do 7 de ouros quanto o dependurado, elas pedem uma análise, uma pausa para analisar, tá? E aqui é analisar o quê? Analisar o que que você vai fazer, analisar o que que você pode fazer nesse momento. Mas principalmente com o 8 de espadas, aqui eu vejo você precisando sair de um pensamento que é de uma coisa só, sabe? É como se você tivesse aqui até ansioso por um resultado que você tá na sua cabeça que vai ser aquele resultado e não vai ser. E não vai ser, tá? O resultado que você vai colher é algo que você precisa de tempo de maturação para entender que os processos eles são como são, tá? Eu sei que parece um pouco complexo, um pouco vago de entender, mas esse dependurado aqui, ele tá com as mãos amarradas na frente. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Esse dependurado aqui, ele está... Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas esse dependurado aqui, ele tá com as mãos amarradas para frente. E digo mais, a chave tá na mão dele. Olha só, que curioso, né? Então, assim, esse realmente é um momento que a gente faz uma pausa mesmo para analisar o que a gente vai ter de resultado com o que a gente plantou, tá? Com a sementinha que a gente colocou lá para germinar. Mas eu quero destacar um pouquinho aqui esse 8 de espadas, porque ele fala muito sobre uma ideia muito fixa, muito rígida, que você tem de que talvez aqui são crenças limitantes, né? Então talvez você esteja com tanto medo do que você vai colher que você acha que não vai dar nada. Então acho que aqui o ponto é esse, assim, você acha que você não vai colher nada se você esperar muito. Então por isso que você tá com essa pressa para colher e falar assim, então deixa eu ver o que tem aqui de uma vez. Porque se eu ficar esperando e chegar lá no final eu não ter o resultado que eu quero, não vai valer a pena a espera. Mas vai. A questão é que você precisa desbloquear uma chavinha aí, que é essa chavinha que tá na mão ali do dependurado, e pensar um pouco além para que a hora que você vá colher esses frutos que você, do seu plantio, você consiga ter um pensamento positivo sobre aquilo, tá? De que aquilo vai ser, de alguma maneira, a melhor coisa que podia ter acontecido para você, tá? E aí eu volto a falar em relação ao tempo das coisas. O tempo das coisas, ele está aí para mostrar pra gente justamente isso. Hoje eu plantei essa sementinha aqui querendo fazer uma batata frita, quando essa batata estiver boa. Mas aí passa o tempo e vai passando o tempo. E aí quando você vai colher, você está com vontade de comer a batata cozida. Entende? Então, assim, sei que parece boba essa analogia, mas tenta enxergar, porque esse 8 de espadas, ele fala um pouco sobre a gente estar com vendas nos olhos e realmente não tá conseguindo ver certas coisas, tá bem? Então, vamos lá. Segundo acontecimento para peixes, mês de maio, por favor. Virou? Virou. Mais uma. Mais uma. E mais uma.
rainha de copas, 6 de ouros, as de espadas. Esse barulho é meu gato, tá, gente? Brincando com a caixinha ali. E o cavaleiro de paus. Gente, aqui ela pode estar associada ou não à primeira parte. Vou explicar o porquê que eu acredito nisso. Primeiro, porque aqui a gente está falando sobre um sentimento muito genuíno que alguém oferece, tá? Como a carta do 6 de ouros, ela veio debaixo da carta do 7 de ouros, aqui eu tenho para mim que essa espera é um pouco sua, da parte de esperar receber a mesma coisa que você deu. E, gente, normalmente não é, né? Então, geralmente, a gente dá esperando receber algo igual ou parecido e não é o que a pessoa tem para oferecer pra gente, gente. Honestamente, não é. E a gente sabe muito disso, né? A gente só finge que não sabe, mas a gente sabe. Então, pode ser aqui que você seja essa rainha de copas, entregando todo o sentimento do mundo aqui. E aí, até fazendo relação com o cavaleiro de espadas, é como se você quisesse demonstrar todo o sentimento que você tem para essa pessoa e quisesse que essa pessoa te entregasse o mesmo sentimento igual e na hora. E a gente sabe que não é assim. As pessoas, elas sentem de outra forma, as pessoas, elas reagem de outra forma. Então, assim, se a gente estiver falando da mesma coisa de cima, você sair dessa ideia de que o sentimento vai ser igual, de que essa troca vai ser igual. Ela tem que ser equilibrada, você tem que estar dando e recebendo, e não só dando. Mas aqui parece que você quer que seja da mesma maneira e que seja para já, que seja demonstrado da mesma forma e agora, sendo que tem o tempo da pessoa também sentir. As pessoas não vão falar que te ama só porque você falou que a ama, sabe? Então tem um pouco disso se a gente estiver falando de relacionamento amoroso aqui. Nessa segunda fileira me parece que é um pouco sobre isso. E aqui dá pra ver também que tem um começo empolgante. Então pode ser que para essa pessoa também tenha essa empolgação de começo e aí tá ali plantando uma sementinha assim de um sentimento legal, mas que para a pessoa tem outro tempo de reação, tem outro tempo de entender. Essa pessoa também já teve as experiências dela, então ela tem uma outra maneira de enxergar essa relação, tá? E também, por outro lado, pode ser que essa pessoa, que você esteja, né, nesse começo muito empolgado e às vezes a pessoa tá precisando chegar nesse mesmo nível que você, tá? Por outro lado, aqui também eu vejo como se você estivesse realmente saindo desse pensamento, você estivesse conseguindo começar a enxergar as coisas por outro ponto de vista e isso te dá uma outra maneira de lidar com a coisa, tá? E aí pode estar espelhado, tá, gente? A gente pode estar falando que você é essa pessoa ou a pessoa que tá dando e você precisando desse tempo de maturação. E cabe aqui uma conversa, né? Uma conversa bem sincera com a pessoa, se vocês estão dispostos a nutrir esse sentimento, tá? Como eu disse, até acho que para Virgem, se eu não me engano, ou para Leão, que foram os que eu fiz agora, a gente precisa de afeto e de amorosidade para ter certas conversas difíceis, tá? Senão vira discussão, tá? Então aqui é isso. Deixa eu ver, eu acho que eu consigo também pensar como não estando relacionado à parte de cima com uma pessoa que te oferece um sentimento,
Se você não é a pessoa de cima, tá? Outro cenário. Você alguém, pode ser até do signo de água mesmo, ou pode ser você, vamos encaixar para nossa realidade, tá com um sentimento muito gostoso por alguém, que é um sentimento de começo de relação mesmo, e que vocês estão nessa troca de afetos aí. Pode ser que está começando agora, tem um começo muito... Eu vou usar a palavra abençoado, tá? Pela espiritualidade, como se a espiritualidade tivesse meio que abençoando, dando esse aval para essa relação acontecer. Pode ser que você esteja se relacionando com alguém do signo de água, como eu já disse, né? Peixes, escorpião ou câncer. Ou pode ser que você seja essa pessoa e a pessoa com que você está se relacionando é do signo de fogo. Áries, Leão ou Sagitário. E aí esse começo ele é muito empolgante, tá, gente? Essa troca ela é muito recíproca. Vocês estão se conectando, vocês estão se conhecendo, então tem toda essa empolgação da paixão, do começo, tá? Então pode ter isso. Então aproveitem mesmo esse momento de paixão, não deixem de falar os sentimentos de vocês para a pessoa saber aonde que tá indo, né? Para manter esse equilíbrio dos quereres, tá bem? E é isso. Tem muita empolgação aí nesse lance. Próxima, terceira e última parte aqui, terceiro acontecimento para o mês de maio para os piscianos. Vamos lá. Por favor. Nem vi qual foi. Dois de paus. 4 de copas. Mais uma, por favor. 5 de ouros e 9 de espadas. Gente, aqui vamos lá. Esse último acontecimento aqui pode ou não estar relacionado com os outros. Encaixem, tá? 9 de espadas. Aqui, gente, olha só o que eu vejo para vocês aqui. Para quem é essa terceira parte. Aqui existe alguém que está meio que em cima do muro, meio que parado, meio que estagnado, por conta de alguma coisa que andou sofrendo, tá? Ou uma decepção amorosa, que parece que é muito uma decepção amorosa por conta do 4 de copas, e que te deixou com um sentimento de falta, de escassez, assim, de sentimento. É como se você tivesse, no momento atual, tá? É como se você tivesse olhando as coisas, mas sem muita ação. Você está observando o mundo ao seu redor, mas sem ter muita ação de fazer, porque você está ainda lamentando, tá? Olha só, esse homem aqui, ele tá na frente das taças, assim, mas meio com a cabeça baixa, meio triste, né? Então, me parece que esse sentimento aqui é um sentimento que tá te fazendo paralisar e ficar meio estagnado, porque você tá sentindo falta, ou falta dessa pessoa aqui que foi, ou te deixou um vazio muito grande, aí você tá meio escasso aqui de tudo, de libido, de vontade de viver, de vida. E isso tá te incomodando, tá te perturbando, tá te causando insônia, ansiedade, preocupação. Gente, mas assim, vamos pensar que não é o fim do mundo. Inclusive, o 2 de paus aqui, ele fala que tem um mundo ali à sua disposição, só que você precisa enxergar, tá? Você precisa
É o que eu sempre digo, acolhe o seu sentimento, mas não deixa ele te consumir. Vê que tem um rapazinho aqui atrás trazendo uma nova taça. Essa nova taça é um novo sentimento, é um novo amor, é uma nova fase da vida que tá à sua disposição. Olha só essa carta, ela segurando o mundo aqui, tá vendo? Então, assim, existe um horizonte muito ao seu alcance, mas que você precisa olhar para ele, sair dessa lamentação, sair dessa lamúria aí.